Meus irmãos, a paz do Senhor, que bênção estarmos juntos mais uma vez. Estou feliz por essa oportunidade de estar aqui comunicando com vocês. Estamos no quadro Comenta o Texto e já temos visto o quanto esse quadro é abençoador, porque nós estamos aqui focados na palavra de Deus. E hoje nós temos uma convidada muito especial lá da cidade de Minaçu, Goiás. Mas antes de chamá-la, eu gostaria de te pedir para que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, sempre observe na descrição do vídeo, porque ali a gente coloca algum texto bíblico, alguma oferta, alguma reflexão, e você pode estar também sendo abençoado com o que estiver ali na descrição. E agora, é com muito prazer que eu quero chamar aqui a missionária Adna Abreu. A paz do Senhor, seja bem-vinda. A paz do Senhor, pastor Gilmar Tavares. Prazer também estar com o senhor nesse momento especial, né, de aprendizado da palavra, de troca de experiência e, sobretudo, levar até as vidas das pessoas a oportunidade de falar de Deus. Isso é muito bom. Irmã Adna, a irmã tem o sobrenome Abreu. Como é que é essa questão aí? A Abreu é da irmã, da sua família, do seu esposo? A senhora faz parte daquela família tradicional Abreu, que tem o pastor Neuto Abreu, Alvérsimo Abreu? Como é que é isso aí? Sim, Abreu é da minha mãe, família da minha mãe, e sou parente, sim, do pastor Neuto Abreu, primos, né? Minha mãe era prima, a classificação não sei te explicar, não, mas são primos, e é dessa família abençoada, homens de Deus que nos inspira muito, né? Que bênção saber disso. Para quem nos conhece já como servos de Deus, pastores, pregando e tudo mais, não sabe que no ano de 1985, o pastor Alvérsimo Abreu pregou lá na fazenda de meu avô, e naquela ocasião, juntamente com o pastor Alcides Correia Noleto, no município de Alvorada, Tocantins, naquela ocasião, meu avô e meus tios, inclusive a minha mãe, se renderam a Cristo com a pregação do pastor Alvérsimo Abreu. E eu tenho uma Glória gratidão a Deus. por essa família. Deus, aqui tem muitos testemunhos na Sul, né? E a família aqui é muito grande, Abreu, no estado de Goiás e vários outros estados. E eu acredito que tem mistérios aí com Abreu, né? Eu sinto o chamado de Deus ainda desde menina, e pela misericórdia de Deus e a graça de Deus, temos buscado desenvolver aquilo que Deus nos chamou. E eu acredito que tem, sim, essa ligação entre a família Abreu, algo de Deus mesmo, algo que Deus quis e selecionou o chamado ministerial na obra do Senhor. Eu acredito que, claro, Deus chama, mas é nós que aceita aquilo que Deus chama, né? Obedece. E temos dado essa sensibilidade pelo Espírito Santo, e dentro dessa família tem muitos homens e mulheres de Deus que eu também me inspiro, mesmo às vezes tem uns que eu nem conheço pessoalmente, mas eu vejo, acompanho e até oro para que Deus continue usando. Amém! Eu lhe conheci na década de 90, aí por 97, 98, mas foi na cidade de Palmeirópolis. Como é que Palmeirópolis Sim, faz parte aí da sua história? Conta para nós.
em Palmeirópolis, cidade abençoada, né, interior do Tocantins, onde nasci e onde Deus me deu a oportunidade de aprender. Graças a Deus, nasci no lar cristã, sou filha Raimundo Jorge da Silva, meu pai tem alguns meses que nós perdemos ele, situação do Covid, mas eu tenho a minha mãe ainda, Luzia Lino Abreu da Silva, e nasci em Palmeirópolis, também onde eu tive ali a oportunidade, todos os princípios cristãos, né, naquela igreja, o pastor Adélio, né, e depois, na minha época ainda era o pastor Adélio, quando eu saí de lá, no ano de 99, ainda era ele, mas eu tive a oportunidade de vários mentores, mentoras espirituais naquela cidade para nos ajudar. E amo aquele povo, amo minha cidade. Ei, Palmeirópolis! Deus abençoe cada um dos irmãos de Palmeirópolis. Mando o meu abraço para o pastor Adélio, para o pastor Walter Vasconcelos e tantos outros pastores que moraram e ainda moram nessa cidade, né? Que Deus abençoe ricamente a cidade de Palmeirópolis. E aí depois surgiu Minasul. Como é que foi isso? Na Minasul surgiu tem 16 anos, depois que eu me casei, eu fui para... De Palmeirópolis, 99, eu fui para Brasília, cidade de Sobradinho, onde eu fui fazer curso missiológico, com o pastor Gesiel Gomes, grande amigo, um grande pastor. Lá eu fiquei 4 anos e meio, e nesse período de 4 anos e meio, eu vim para Anápolis. Meus pais, em 99 mesmo, eles foram embora para Anápolis. E nessa época, ficou mais perto de mim, ali em Sobradinho. E depois de 4 anos e meio que eu estava em Brasília, eu me mudei para Anápolis por alguns dias, só para casar, e vim para Porangatu. Porangatu eu fiquei quase 2 anos e mudamos para Minasul como um propósito de Deus. E aqui estou há 16 anos. Minasul, cidade que foi pastoreada pelo saudosa memória pastor Antônio Martim da Rocha. Eu me converti com o irmão dele, pastor Moisés Martim da Rocha, na cidade de Gurupi. Mas em Minasul eu tive o privilégio de ir com Minasul, Porongatu, Iporá, numa viagem missionária no Nordeste. E, na época, o pastor Antônio Martins era o que estava ali na liderança daquela caravana, um ônibus cheio de missionários, pregadores, cantores. Estava Dalva Nascimento, pastor José Fernandes Corrêa no Leto e tantos outros homens de Deus. E aí agora a senhora serve a Deus junto com o pastor Antonildo. Como que é trabalhar junto com esse homem de Deus que eu conheci ainda na época da missão? Eu também, quando eu cheguei aqui, ainda era o pastor Antônio Martins, grande homem de Deus, né? Deixou um legado extraordinário, principalmente sobre missões, né? Toda a família dele aqui em Minasul. A história dele é espetacular, né? Um homem que trouxe com toda essa bravura e coragem no ministério, né, para Minasul. Aí veio o pastor Isaías, depois tomou posse, estive com ele aqui também, sobre a liderança dele, homem que amo muito, que a gente aprende, tem muita saudade, né? E hoje, Deus preparou, né, no ano atual, o nosso pastor querido, pastor Antonildo de Souza e pastor Edinabre. Pastor Antonildo é um homem maravilhoso, abençoado, homem de Deus, de um caráter, é um homem de integridade, um homem de uma palavra abençoada,
e que Deus tem levantado ele nesse tempo, a Minasul, para nos liderar, para nos conduzir como pastor. E sobre a liderança dele, o que nós temos é louvar mesmo pelo homem que ele é, de Deus, e pelo que ele tem feito, né? Ele é um homem que se entrega também como os outros pastores, pastor Isaías, pastor Antônio Martins, para a obra de Deus mesmo, né? E tem sido algo maravilhoso que Deus tem feito através dele nessa cidade. Como é bom ouvir falar desses homens de Deus que o Senhor tem usado tanto. E eu quero aqui aproveitar, viu, missionária Adna, e mandar um abraço para o pastor Gesiel, que é filho do saudoso pastor Antônio, né? Também quero mandar um abraço para o pastor Toninho, quero louvar a Deus pela vida do pastor Eusébio, e tem também outros pastores que eu conheço daí, mas agora eu estou lembrando desses. Que Deus abençoe cada um deles poderosamente. Como a irmã sabe, nós estamos no quadro Comenta o Texto. E a irmã que lidera departamentos, prega, ensina, sabe que tem textos que falam com a gente de uma forma diferente. Alguns dias, né? E eu estava aqui me deparando com Eclesiastes, capítulo 4, do versículo 9 a 12, que é um texto que fala fortemente comigo. O que a irmã poderia compartilhar conosco nesta passagem? Bom, é um texto também que falou muito forte no meu coração, quando o Senhor me fez o convite e falar sobre família é algo maravilhoso, né? Primeiro que eu tenho uma família maravilhosa, abençoada, né? Um esposo que Deus me deu, chama Silas, tenho 2 filhos, né? Preciosidade de Deus, a Anne Caroline, 16 aninhos, e o Kainan, com 12 aninhos. E a família que Deus me deu, eu posso te dizer, com muita convicção, foi Deus quem me deu mesmo, né? Por que você fala isso, missionária? Porque eu busquei isso de Deus, né? Que as pessoas tendem a pensar que Deus não tem os projetos dele, o propósito dele, e que ele não nos orienta até nessas decisões. Eu acredito, e foi o que eu vivi, que eu vivo, que Deus orienta, sim, até nessas escolhas que ele deixa nós livres, né? Que é o nosso cônjuge. E foi o que eu fiz, baseado nos princípios da palavra, buscar de Deus esse casamento. No ano de 2004, nós nos casamos e de lá para cá temos vivido experiências e experiências, né, como qualquer casal. E eu digo para você, não é fácil casamento. Algumas pessoas podem até discordar, mas eu digo que é desafios, porque a gente entra no casamento, tudo preparado por Deus, com a bênção de Deus, mas existe a naturalidade, né? Natural dos desafios cotidianos do casamento. E, às vezes, nós não estamos preparados para isso. Nós não estamos preparados, não temos o conhecimento suficiente, e dentro disso a gente tem que buscar estratégias, condição, graça, sabedoria e uma coisa muito linda chamada persistência, né? Inclusive, pastor Gilmar, eu tenho com meu esposo todo ano um culto de ação e graça, desde o primeiro ano de casamento, a gente faz em ação e graça pelo mais um ano de casamento. Nós temos um voto com o Senhor e a gente cumpre ele todo ano. Convoca algumas pessoas, né, e a gente vem para a nossa casa e adora o Senhor por mais um ano de casamento. Tem pessoas que acham isso um pouco estranho, outros ficam felizes. Por que você faz isso, missionária? É um culto de ação e graça todo ano pelo aniversário de casamento. Porque eu louvo a Deus, primeiro, pelo casamento que Deus nos deu, e segundo, por mais um ano ter vencido, né?
São muitos desafios, né? E eu digo para você que está ouvindo aí de início a nossa conversa, comenta o texto. Vale a pena todos os anos você vencer mais um ano dentro dos propósitos de Deus, que é o casamento. Primeiro, porque há uma bênção do Senhor divina no casamento. E por isso que nós temos muitos desafios, porque nós temos inimigos do casamento. Nós temos inimigos fortes do casamento, né? Que é a carne, que é o mundo, que é nós mesmos, né? E esses inimigos, eles têm que ser vencidos diariamente, e nós só conseguimos através do conhecimento da importância do que Deus criou no nosso casamento. E essa maturidade não vem do dia para o outro. E aí, voltando para o texto, ou melhor, iniciando sobre o texto que nós escolhemos nesse dia, quando vai falar a Bíblia Sagrada, no livro de Eclesiastes, Salomão traz conselhos extraordinários para nós, né? Em família. No Eclesiastes 4:9 vai dizer: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eu quero ficar com a parte A do verso 9. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Outra versão vai dizer: é melhor 2 do que 1, né? E eu afirmo isso. Eu sou muito feliz em estar casada. E eu digo isso constante. Eu não consigo ficar sozinha. Eu não nasci para ser sozinha, né? Eu tenho essa consciência e dou esse valor, viu? Porque hoje nós vivemos numa modernidade, hoje, pastor Gilmar, que muitas mulheres estão quebrando esses princípios da Bíblia, né? Ah, eu tenho minha vida sozinha, eu não preciso de homem. E eu digo com muita convicção e certeza, eu não nasci para ficar sozinha. Então, você tendo essa consciência, e até a Bíblia nos dá essa base, você vai saber ou buscar como conviver a dois, né? Como valorizar quem Deus te deu, como aprender a entender que somos duas pessoas diferentes, mas essas duas pessoas que têm papéis diferentes, mas com propósitos iguais, né? Propósito esses que não foi eu que criei, propósito esse que não foi o meu esposo, mas são propósitos divinos para o homem e para a mulher. E quando nós entendemos isso, nós vivemos melhor, porque nós entendemos, quando nós entendemos isso, eu até comecei a anotar aqui, quando nós entendemos que o casamento, ele tem objetivos de satisfazer um ao outro, em vários aspectos, né? Sexualmente, em amizade, em sonhos, né? São duas pessoas que têm sonhos diferentes e que, ao se relacionar, ao conviver, ao viver o mesmo propósito de Deus, eles começam a compartilhar o mesmo sonho, a ser parceiros do mesmo sonho. E o casamento não é simplesmente um relacionamento. Casamento trata de um relacionamento, mas é íntimo. Íntimo. Esse íntimo vem de algo que, às vezes, ninguém sabe lá na minha casa, quando eu convivi com os meus irmãos, mas quando eu vim para o meu casamento, eu pude sonhar com meu esposo, eu pude compartilhar com ele e caminharmos
Nós temos experiências aqui na minha casa de sonhos que nós sonhamos juntos no casamento e nós já vimos realizar, né? Concretizar, nós conquistarmos juntos. Primeiro, Deus na nossa vida, mas segundo, essa oportunidade dos dois entender que aquele sonho não podia ser só meu, mas ele entendeu isso e nós podemos sonhar coisas materiais, né? Bênçãos como os nossos filhos, foram sonhos nossos que nós tínhamos, que Deus nos deu. E quando nós falamos de relacionamentos íntimos, inclui todos os aspectos da vida: intelectual, emocional, social, espiritual e físico. Nós não podemos esquecer isso. E no casamento, o que nós podemos entender por esse texto? Essa parceria. Nós temos essa dependência. O homem tem a dependência da mulher e a mulher tem uma dependência do homem. Isso é bom, isso é bíblico. Porque quando você entende que você não vive sozinho, que você até está dentro de uma casa a dois, mas tem pessoas que vivem sozinhos. Eles decidem tudo sozinhos, têm a sua vida sozinha, tá bom? Eu já entendo na minha vida e ponho isso em prática, que eu compartilho essa parceria em todos os aspectos: espiritual, ministerial, físico e que eu coloquei aqui também, emocional. É uma das coisas que nós vemos muito aqui em Minasul, pela misericórdia de Deus, já vai para o 3º ano, nós vamos fazer na liderança geral do campo de Minasul, a Cibengo. E esse trabalho que nós estamos aí ajudando mulheres, coordenando mulheres no campo de Minasul, eu vejo muitas mulheres presas no casamento, sem essa liberdade, até na área emocional. Isso tem adoecido, né? Tem adoecido muitas mulheres por pensar que não pode compartilhar isso com o homem. Às vezes não tem essa parceria, não vive essa parceria de sonhos dentro do casamento. E um para um lado, outro para o outro. Um pensa de uma forma e não consegue unir esses pensamentos. E, às vezes, entram até em competições dentro do casamento. Isso é um erro. Isso é um erro. Se Deus uniu, nós precisamos trazer isso. Se o sonho era meu ou é meu, Deus colocou no meu coração, eu tenho que trazer isso para o meu esposo, para ele entender isto, para ele vestir isso, esse mesmo sonho, essa parceria. E quando eu entendo isso, que eu consigo essa unidade, nós vamos caminhar mais leve, nós vamos conseguir esses sonhos mais fácil, né? Quantos sonhos, até financeiros, né? E aí um trabalha, outro trabalha, e aí une no mesmo propósito, quando é fé, conseguimos conquistar algo financeiro por 2 salários, trabalhando no mesmo propósito. E na vida emocional não é diferente. E quando nós entendemos isso, esse texto relata a importância de nós desfrutarmos da parceria, da comunhão, de uma boa comunicação, para nós exercerem os nossos papéis no casamento. Eu quero deixar isso bem claro. Bom, no versículo 12, na parte A, vai dizer: um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. E aqui eu quero destacar algumas lições para nós, como casais, né? Como esposo, esposa, marido, mulher. A guerra espiritual. As guerras espirituais que, às vezes, né, temos dentro das nossas casas, nossas famílias, nosso casamento. Para quem não acredita em guerra espiritual, existe sim uma guerra espiritual constante contra as nossas famílias, contra os nossos filhos, contra o nosso casamento. Muitas coisas que o diabo quer reter, quer impedir, né?
E quando o texto vai nos dizer que é melhor os dois conseguir juntos defender, eu quero despertar hoje para a oração. Eu sei que a gente ora, né? Às vezes o esposo tem uns horários diferentes por causa do trabalho, às vezes a esposa tem horários diferentes por causa do trabalho ou alguma outra rotina, mas é muito importante o tal do propósito juntos, em todas as áreas. Os propósitos de nós orarmos e defender, guerrear no mundo espiritual por todas as áreas da nossa vida. O diabo ele tem sujado muito, como ele é sujo mesmo, mas tem penetrado, né, nas famílias com muita pornografia, com muitas coisas que hoje está mais acessível, né? E que distrai o casal dessas oportunidades de estarem vencendo, né, em todas as áreas espirituais. E essas distrações, entre aspas, né, essas distrações que nos acontecem na nossa vida diária, faz com que nos impede também de tirarmos esse momento de dependência de Deus, de direção de Deus, no que fazer, com, às vezes, até uns probleminhas simples dentro do casamento, e que a gente perde a cabeça, outras vezes já quer uma separação, já quer um divórcio, não dá mais para viver daquela maneira, e não para ouvir a voz do Espírito Santo, o direcionamento na palavra de Deus, para nós vencer essas guerras espirituais. E como eu estava dizendo, outra coisa que eu aprendi ainda solteira, que a gente tem que orar por todas as áreas da nossa vida conjugal. E outra área muito importante, que nós temos que estar em parceria como casal, e entender que nós podemos vencer juntos, né, na criação dos nossos filhos. Eu estou com 2 filhos adolescentes. Quem já teve filho adolescente sabe de uma necessidade do casal estar mesmo em sintonia, né? Falar a mesma língua, estarem juntos em oração, porque é uma fase que hoje está bem, amanhã é uma coisa assim, um pouco difícil, né? E que tem hora que o marido entra em cena, tem hora que a esposa entra em cena, e é juntos mesmo para nós estarmos ajudando, cuidar dos nossos filhos, amando, orientando e ajudando eles a passar essa fase. E muitas vezes nessas fases há uma discórdia. Eu penso dessa forma, meu marido pensa de outra forma, e aí a educação, ou em alguns aspectos até religiosos, né, começa a entrar em discordância, né? E é só, claro, uma boa comunicação no casamento e orando que os dois podem estar nessa sintonia, falando a linguagem do amor dos nossos filhos, a linguagem do amor do nosso casamento, né? Tem muitos livros aí que eu amo ler, releio de novo, porque nos ajuda, né, como esposa. Outra coisa que eu coloquei aqui é uma frase que eu acho muito bonita, que diz assim: quando os dois têm o mesmo propósito, um fortalece o outro. Aleluia! Nós não podemos sair dos propósitos em todas as áreas, como eu citei aí, na criação dos filhos, né? Na vida espiritual, na vida profissional. Nossa, recente agora, pela misericórdia de Deus, na minha juventude, eu não tive a oportunidade de fazer faculdade. Mas assim que eu casei, meu esposo me deu esse apoio, em Porangatu nós começamos. Quando eu vim para Minasul, não tinha a mesma faculdade que eu comecei em Porangatu. E aí, então, eu fiquei parado um tempo, e aí ele me deu apoio, retornei a fazer a faculdade, me formei em pedagogia, que é uma área que eu queria. E eu tive o apoio total do meu esposo, o incentivo, né? As noites para estudar em faculdade, eu com 2 crianças, e meu esposo sempre ajudando, ficava com eles. Aquele tempo assim de estudar e ler, levantava de madrugada para estudar, para preparar.
meu esposo sempre me dando apoio, porque eu sozinha, eu não ia conseguir terminar o curso de faculdade, com filhos, adolescentes, com filhos, né, eu trabalhando fora, ele também, né, e sempre envolvida na igreja, pela misericórdia do Senhor. Então, é muito difícil, mas sempre ali, sonhando junto, com essa parceria, e eu vejo isso aqui, ó, os dois no mesmo propósito, um fortalece o outro. Teve um momento que eu falei, não, não vou dar conta não, vou largar essa faculdade. E ele, não, não para não, você já foi essa etapa toda, vamos continuar. Eu falei, não, vai estar muito cansativo. E ali sempre me apoiando, me ajudando. Tinha coisas aqui em casa que ele me ajudava a fazer. Não, pode estudar aí, pode terminar seu trabalho de faculdade, e eu vou cuidar aqui te ajudando. E por isso que eu digo, eu sou privilegiada e amada por Deus mesmo, porque Deus me deu um homem de Deus que cuida da nossa casa, cuida da nossa família, mas que também tem me ajudado no ministério, em todas as áreas que Deus tem me dado sonhos, Deus tem sido misericordioso comigo e o meu esposo, viu? Eu vivo isso de verdade na minha casa. Outra coisa, o casamento, dentro deste propósito, se fortalece com atitudes simples. Eu aprendi isso e eu quero compartilhar hoje aqui. Quem sabe pode servir para algumas pessoas que vão nos ouvir, né? Que reconhecer a qualidade do outro, reconhecer que nós somos diferentes e que Deus fez ele do jeito que ele é, Deus me fez do jeito que Deus quis me fazer, e que isso não tem que ser uma competição, motivos de imparceria, né? Imparcialidade, incompatibilidade. Não. Isso tem que tornar um aprendizado de que Deus fez o meu esposo com o chamado que ele fez. Deus fez eu, Adna, com o chamado de Adna, né? Não foi eu que fui escolhida. Eu que escolhi a Deus, melhor dizendo, foi eu que fui escolhida por Deus, o chamado que Deus me chamou. E Deus escolheu o meu esposo. E por último aqui que eu anotei, dentro de tanta coisa que eu já falei, mas eu quero deixar aqui uma coisa que eu aprendi muito também, a parte de elogios. A gente, se alguma coisa a gente não gosta, a gente fala, né? Ah, você fez isso errado, você fez isso errado. E às vezes nós não ganhamos ou não temos o hábito, a prática, talvez porque nós vivemos uma família que não tinha nem abraços, afeto, demonstração, né? Aí a gente traz isso para o nosso casamento. E aí, quando a gente tem essa consciência, a gente coloca isso em prática. Eu vim de uma família também que não tinha essa coisa muito de abraçar, de elogio com o filho. Mas quando eu me casei, eu descobri que eu precisava criar esse hábito, né? De elogiar o meu marido naquilo, de pequenas coisas que ele me fazia, como eu citei aí, dele ficar, às vezes, com as minhas crianças, para mim estudar, ficar com as minhas crianças para mim fazer uma visita na igreja com as irmãs que me pediam, né? E aí eu pedi, amor, você pode ficar com os nossos filhos? Posso. Eu ir lá e voltar, os meus filhos tá tudo bem. E ele permitia aquilo, e eu ia e voltava feliz, né? E elogiar, agradecer, né? Hoje eu tenho um parceiro até na comida, pastor, de fazer almoço. E, às vezes, eu falo para ele que hoje ele cozinha melhor do que eu, mas quando eu casei, ele não sabia cozinhar, não. Mas hoje ele cozinha melhor do que eu. E isso ele não faz obrigado, não. Hoje ele faz, é voluntário. Tem vezes que eu estou aqui nas correrias da loja, atendendo, eu nem peço. De repente, ele já está providenciando. Primeiro, porque ele gosta. E segundo, porque, às vezes, você vai motivando isso, né? No casamento. E eu motivei isso a ele, né? Ele cozinhou a primeira vez, foi lá essas coisas, e aí eu comecei a dar uns toques, se ele aceitava, eu dar uns toques nas comidas, ele aceitou. Oh, glória a Deus! Estou aqui, ó, só recebendo essa palavra maravilhosa. Que Deus fale poderosamente em cada um dos corações.
Você, marido, você, Amém. esposa, você que está pensando em casar, receba essa palavra de Deus para o seu coração. É como a missionária Adna Amém. falou, né? Você tem que estar atento na educação dos filhos, um ajudando o outro. Quando a esposa for falar, o marido não entra. Quando o marido for falar, a esposa não entra. Se houver uma discordância, vocês combinam antes como é que vai ser para falarem a mesma palavra para os filhos. Isso vai fazer toda a diferença. Uma coisa que ela falou aí que eu achei importantíssimo, que é a participação do marido nas atividades domésticas. Olha, observa, se a esposa muitas vezes trabalha fora e ajuda o marido a pagar as contas, por que que o marido não pode ajudar nas atividades domésticas, não é mesmo? Então, irmã Adna, eu quero lhe lançar um desafio. Que tal nós Sim. desenvolvermos uma série de mensagens aqui no quadro Comenta o Texto para esses casais, essas esposas, esses maridos? E aí, cada dia a gente fala sobre um assunto. Hoje nós vamos falar para os maridos, hoje nós vamos falar para as esposas, hoje nós vamos falar na criação dos filhos, hoje nós vamos falar na vida devocional. Uma série. Será, irmãos, que a missionária Adna vai aceitar o desafio? Pastor Gilmar, eu não sei como que é essa série, né? Quantos dias, mas nós estamos aí para somar, né, na obra de Deus. Eu entendo que a oportunidade que Deus nos dá para a gente compartilhar experiências simples e ajudar vidas, isso é privilégio que Deus nos dá. Oh, aleluia, que bom! Nós vamos programar direitinho e Deus vai nos dar direção. Lamento porque já estamos indo para o final desse momento tão especial, mas não podemos liberá-la antes que ore por nós. Ore por nós, irmã Adna. Muitas pessoas precisando, muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas enfermas, muitos casais em crise, mas nós cremos no poder de Deus que responde às orações. Ore por nós. Então, vamos orar. Você que está nos ouvindo, se quiser e puder, abaixa a sua cabeça onde você estiver. E eu quero ministrar uma bênção do céu sobre a tua vida. Senhor Deus, em teu nome, Jesus, o Senhor nos dá a oportunidade, Deus, de compartilhar um pouquinho, de conversar um pouquinho sobre o casamento, a importância de viverem a dois. Senhor, eu sei que tem vidas que, ao ouvir essa experiência, ao ouvir esse compartilhamento da palavra, talvez estão vivendo coisas que eu já vivi, talvez estão vivenciando situações que pensam que não tem mais esperança, que não vale a pena mais lutar por um casamento, lutar pelo aquilo que Deus entregou, que é Deus, a vida conjugal, ou a família nas mãos deste homem ou desta mulher. Mas eu oro crendo que o Senhor pode trazer nesse dia uma condição nova para este homem e para esta mulher, entender os princípios que o Senhor fez este casamento, entender o propósito pela qual o Senhor uniu esse casamento. Senhor, não deixa esse homem, essa mulher tirar, Senhor, a oportunidade do Senhor abençoar, livrar de escolhas erradas, de decisões erradas, mas traz o entendimento, abre a visão deste homem e desta mulher, abre, Senhor, tira a cegueira espiritual, tudo aquilo que tem tampado, Deus, para eles entenderem e ouvirem a tua voz e obedecer pelos princípios da palavra, tudo aquilo que tem causado transtorno, tristeza, infelicidade, falta de paz,
condição, Senhor, para eles viverem plenamente o casamento deles, na vida sexual, na vida conjugal, espiritual, na vida, Senhor, física, emocional, em todos os aspectos que envolve nós como homem e mulher. Eu oro na certeza que o Senhor ouve, por isso Deus entra com socorro dentro deste lar, mas entra com entendimento. Entra com entendimento da tua palavra. Entra com entendimento da tua voz. Em nome de Jesus, nós abençoamos, nós declaramos, em nome de Jesus, a proteção do Senhor e o entendimento para que esse homem, esta mulher, esse cônjuge possa, Senhor, viver seu casamento com os propósitos pela qual o Senhor criou e uniu. Repreendo também no mundo espiritual, pelo poder do nome de Jesus, toda obra maligna, tudo que o diabo luta, interfere, tudo que o inferno projeta. O sangue de Jesus tem poder para livrar. Coloca armas certas, Deus, necessárias nas mãos deste homem, desta mulher, e adestra eles para a peleja, adestra eles, ó Deus, para guerrearem pela sua casa, pela sua família. Em nome de Jesus, eu te peço uma condição que só tu tens para dar para esta mulher, para este homem, para eles continuarem lutando, vencendo dentro do casamento. E em nome de Jesus, libera, Pai, libera do alto uma bênção especial que eles precisam em qualquer dessas áreas do casamento, Senhor. Eu não sei qual é a área, mas em nome de Jesus, eu os abençoo, eu declaro a tua bênção, Senhor, a tua proteção, saúde física, mental e emocional para este homem e para esta mulher. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, aleluia. Missionária Adna, glória muito obrigado. A Deus. Que Deus te abençoe, que tudo que a irmã, seu esposo, seus filhos colocarem as mãos, que possa dar certo, que possa prosperar em nome de Jesus. Vocês viram aí que palavra abençoada da missionária Adna para as famílias, casais, esposas, maridos, filhos. Como fomos edificados. Vai ficando por aí. Daqui a pouquinho tem muito mais palavras, testemunhos, pregações, estudos bíblicos para o nosso crescimento espiritual. Que Deus te abençoe. Fica na paz.